Bom, eu estou aqui hoje para começar a conversar com vocês sobre temas atuais de neurologia e, em função disso, eu gostaria de hoje começar falando sobre demências, que, aliás, é um tema que está muito em voga e muita discussão em função de vários casos que têm acontecido. Dizem até que nós estamos diante de uma pandemia de demência, né? Mas não é bem assim. O que está acontecendo efetivamente é que a população mundial está envelhecida. No próprio Brasil, nós temos essa evidência, uma vez que a pirâmide populacional brasileira está cada vez constituída por pessoas mais velhas, né? E, consequentemente, a incidência de demência em pessoas mais velhas é maior do que em pessoas de média idade. Bom, mas, porém, eu chamo a atenção que quadros demenciais acontecem preferencialmente em pessoas mais idosas, podendo acontecer também em pessoas de média idade, até em pessoas jovens. Um ponto muito importante que deve ser esclarecido é que demência não é sinônimo de doença de Alzheimer. Vejamos, doença de Alzheimer é nada mais nada menos do que um tipo de demência. Então, quando uma pessoa está com características de perdas cognitivas, de déficit de memória, etc., não se pode rotular ela completamente de que esta pessoa tem doença de Alzheimer. Até porque o diagnóstico de doença de Alzheimer é um diagnóstico muito específico, da qual tem que ser preenchido vários critérios. Você não pode chegar, nenhum colega pode chegar numa primeira consulta e dizer que o paciente tem doença de Alzheimer. Pelo menos um acompanhamento de 6 meses e vários exames têm que ser feitos para que seja feito o diagnóstico de doença de Alzheimer. Então, isso é um ponto-chave que eu queria começar definindo sobre o que nós estamos conversando atualmente de demência. Mas o que vem a ser demência? Na realidade, demência é uma situação na qual existe uma perda orgânica progressiva das capacidades cognitivas de um paciente, associada a déficit de memória, déficit de cálculo, déficit organizacionais, déficit de relacionamento, mudanças de personalidade, enfim, várias alterações que são decorrentes de perdas funcionais neuronais, principalmente nas regiões corticais. Isso sim seria a definição de demência, que não necessariamente é de doença de Alzheimer, visto que nós temos vários tipos de demência. Tá? Então vamos começar a falar um pouquinho dos tipos de demência. Então nós temos basicamente as demências causadas por doenças neurodegenerativas, sendo que um desses tipos de doença neurodegenerativa é a doença de Alzheimer. Outro tipo de doenças neurodegenerativa é a demência por corpúsculos de Lewy, que está relacionado a quadros parkinsonianos. Outro tipo é a chamada demência frontotemporal, que tem estado muito em moda em função de alguns artistas que têm desenvolvido esse padrão de demência. Não podemos esquecer também dos quadros de demência causada por múltiplos infartos cerebrais, que são as demências vasculares. Em suma, esses são os principais tipos de demência que nós temos que levar em consideração. Mas existem vários outros tipos, né? Por exemplo, nós temos a demência causada por hidrocefalia normobárica, que é uma disfunção da reabsorção do líquor, causando um processo demencial com outras alterações neurológicas. Inclusive, esse tipo de demência pode ser tratado de forma relativamente eficiente. Nós temos quadros demenciais causados por quadros infecciosos, como, por exemplo, no passado era muito comum as demências causadas por sífilis. Atualmente, com o desenvolvimento da medicina, isso tem ocorrido menos efetivamente. Temos também as demências causadas por doenças inflamatórias, por aumento de pressão intracraniana secundários a derrames, por alguns tipos de acidentes vasculares cerebrais, por neurotoxicidade, por deficiência de alguns nutrientes relacionados à desnutrição e também déficit de algumas vitaminas. Eu chamo a atenção principalmente da vitamina B12. Então vejam, quando nós temos um paciente de meia idade ou de idade mais avançada que começa a esquecer, ter dificuldades cognitivas, ter dificuldades em encontrar palavras, começando a ter acidentes leves automobilísticos, problemas relacionados a pagamentos, a dinheiro, etc., não deixemos isso aberto. É muito importante procurar um neurologista para que nós possamos fazer o diagnóstico precoce e o acompanhamento e tratamento precoce deste quadro, entre aspas, demencial. O objetivo principal do tratamento nos leva a condicionar principalmente a chamada qualidade de vida. É muito importante que o paciente que tem um quadro demencial tenha qualidade de vida, não agite, não tenha quadros psicóticos, não tenha agressividade, tenha capacidade de reconhecimento o mais longevo possível, enfim, participe das atividades do dia a dia com os familiares o
maior possibilidade de tempo possível. Tá? Bom, outra noção que eu gostaria de configurar quando falamos em demência é a noção de déficit cognitivo. Inicialmente, numa primeira consulta com o paciente com queixas subjetivas ou até objetivas de esquecimento, o diagnóstico que nós veremos a fazer é basicamente de déficit cognitivo. Esse déficit cognitivo pode ser leve, pode ser subjetivo, pode ser moderado, pode ser acentuado. Depois de se fazer esse diagnóstico de déficit cognitivo, aí sim nós vamos procurar definir o tipo de demência que está acontecendo. Será que essa demência foi aguda? Será que essa demência foi subaguda? Será que essa demência está sendo rapidamente progressiva ou está progredindo durante um período maior de tempo, alguns anos, etc. Cada uma dessas nuances nos determina um tipo de tratamento específico. Geralmente, demências rapidamente progressivas são demências relacionadas a quadros inflamatórios, a casos de trauma, a casos de neurotoxicidade, deficiência de nutrientes, AVC e etc. Né? Já as demências que evoluem com mais tempo são muito características dos quadros neurodegenerativos, principalmente a demência por doença de Alzheimer, a demência por demência frontotemporal, a demência por Corpúsculo-Levy, etc. Bom, uma vez definido esses tipos de demência, e lembrando da necessidade do diagnóstico precoce, é muito importante que nós saibamos que hoje nós temos ferramentas para o diagnóstico muito eficientes. Mais uma razão pelo qual eu falo que nenhum colega pode dar o diagnóstico de demência numa primeira consulta. Então, quando o paciente chega ao consultório com um quadro de esquecimento, de déficit cognitivo, nós temos que fazer vários exames. Além de exames laboratoriais, visando efetivamente a possibilidade de ocorrência de algum tipo de infecção, desde sífilis, HTLV1, HIV, até quadros autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, alguns tipos de artrite reumatoide, alguns tipos de doença mista do colágeno, etc. E até neuroimunológicos, como por exemplo a esclerose múltipla, que é outro tema que nós vamos conversar no futuro, mas que em situações graves, agressivas, pode levar à demência. Né? Então é muito importante o screening para ver dosar as neurotoxinas, dosar toxinas, dosar as vitaminas, etc. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é muito importante fazer a avaliação neurocognitiva. O que vem a ser a avaliação neurocognitiva? É uma avaliação feita por uma neuropsicóloga ou pelo próprio médico, na qual vários protocolos de questionamentos e avaliação de várias funções neurológicas são feitos e discutidos com o paciente, é uma avaliação presencial, para que nós tenhamos um quadro mais, entre aspas, objetivo do qual a grandeza e qual a evolução do esquecimento do déficit cognitivo do paciente. Finalmente, nós temos também alguns exames de imagem muito importantes. É muito importante que seja feita uma ressonância de crânio, visando o estudo da absorção do fluxo licórico, medindo algumas estruturas do sistema nervoso central, alguns ângulos, até para se fazer o diagnóstico diferencial de demência relacionado à hidrocefalia não lobárica. E também de demência neurodegenerativa, com atrofia de algumas regiões específicas do encéfalo, a saber, lobo frontal, lobo parietal, occipital, temporal, etc. O conjunto dessas regiões. Um outro exame muito importante que eu costumo pedir é a chamada angiorressonância nuclear magnética de crânio, na qual nós podemos observar a vascularização cerebral, a presença de múltiplos infartos cerebrais, a presença de obstruções, algumas placas que diminuem o volume de algumas artérias cerebrais, possibilitando uma baixa oferta de oxigênio cerebral. Muitas vezes esse tipo de demência ou de déficit cognitivo inicial pode ser revertido através de uma pequena colocação de um stent, de uma artéria carótida e etc. Bom, depois desse screening inicial, é muito importante que sejam realizados alguns exames de medicina nuclear, como a cintilografia cerebral de perfusão, ou SPECT, que mede a capacidade de captação de oxigênio do cérebro. Então, áreas que estão captando menos oxigênio estão tendenciosas à neurodegeneração. O SPECT, que é um tipo diferente do SPECT, na qual a gente faz principalmente o PET-FDG, o PET-Tau, que algumas clínicas boas são feitas, e falar daqui a pouco do chamado PET-amiloide. Além desses exames de medicina nuclear, muitas vezes é importante também fazer um eletrocefalograma para fazer um diagnóstico diferencial de alguma dessas situações. Agora, aproximando um pouquinho para os quadros de doença de Alzheimer, um fato muito importante que eu quero levantar é que hoje nós temos exames que nos possibilitam fazer o diagnóstico efetivo e concreto e certamente precoce da doença de Alzheimer e da tendência que alguma pessoa possa vir a ter doença de Alzheimer.
Logicamente, não podemos esquecer que existem muitos quadros demenciais que existem componente genético, não só a doença de Alzheimer, quanto outros padrões. Mas no caso da doença de Alzheimer, hoje nós temos alguns marcadores importantes que podem ser feitos e dosados no líquor, como a proteína beta-amiloide 1,40, 1,42, a relação 1,42, 1,40, a proteína Tau fosforilada, enfim, esses marcadores todos podem ser, além de alguns outros, podem ser feitos precocemente e, uma vez alterados, nos dão um caminho muito específico para o diagnóstico de doença de Alzheimer. Paralelamente, a possibilidade de seja feito um exame chamado PET amiloide nos facilita ainda mais a caracterização, com certeza absoluta, do diagnóstico de doença de Alzheimer. E por que eu estou enfatizando aqui na presença desses exames para especificamente a doença de Alzheimer? É porque, como eu falei anteriormente, nosso objetivo do tratamento das demências é nada mais nada menos do que qualidade de vida. Ou seja, eu espero que o paciente evolua bem e fique a maior parte do tempo interagindo com seus familiares. Mas eu falei também que existem alguns tipos de demência que são reversíveis. Por exemplo, relacionado à neurotoxicidade, relacionado à deficiência de vitamina B12, relacionado a alguns acidentes vasculares cerebrais, relacionados a alguns tumores que podem ser cuidados e tratados com cirurgia, relacionados a algum tipo de obstrução de uma grande artéria cerebral por uma placa que pode ser revertida com cirurgia endovascular e além de outras causas relacionadas, por exemplo, também estava me esquecendo, com doenças inflamatórias que podem ser tratadas, etc. Mas geralmente as doenças neurodegenerativas são um tabu. As demências neurodegenerativas, são um tabu. Porque muitas vezes ela evolui progressivamente e inexoravelmente para o déficit cognitivo severo e para a limitação da vida do paciente, que muitas vezes nem sofre, mas a família sofre bastante. Nesses casos, muitas vezes eu costumo dizer que a demência é nada mais nada menos que uma anestesia da morte. Mas vamos desmitificar isso um pouco. Principalmente quando falamos de doença de Alzheimer. Hoje, graças a vários estudos, já foi aprovado pela FDA e pela ANS também aqui no Brasil, alguns tratamentos que, na fase inicial da doença de Alzheimer, possibilitam que nós venhamos a controlar, reverter em muitas situações e garantir que haja uma evolução benigna ou menos ruim dessa doença de Alzheimer. Existem algumas substâncias chamadas anticorpos monoclonais, que são anticorpos modificados por engenharia, que nos fazem formar verdadeiros mísselzinhos contra algumas estruturazinhas. São usadas em câncer também, mas no caso da demência por Parkinson, elas são direcionadas às microfibrilas de amiloide, de proteína Tau, e que fazem com que essas microfibrilas sejam destruídas ou bloqueadas a sua evolução. Tá? Existem algumas dessas drogas, como o lecanemab, o donanemab, mas atualmente a gente já está conseguindo fazer, aqui no Brasil inclusive, o tratamento com esse tipo de droga, em especial o donanemab. Então é muito importante o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer, porque na fase inicial dessa doença, desde que o paciente seja elegível para que seja feito esse tipo de tratamento, ou seja, dependendo do PET amiloide, dependendo do estudo genético do gene da APOE, se for APOE4 já não pode, etc., nós podemos ter qualidade de vida e nós podemos ter algum controle evolutivo e preventivo da doença de Alzheimer. Então, eu queria enfatizar muito nessa visão que é muito atual do tratamento precoce da doença de Alzheimer. E esse foi o nosso objetivo do nosso papo inicial hoje, falando sobre demências. Nunca venhamos a confundir esquecimento, déficit cognitivo, demência com Alzheimer. Demência não quer dizer que seja Alzheimer. E não esqueçamos que, atualmente, nas fases iniciais da doença de Alzheimer, nós podemos fazer a diferença do ponto de vista evolutivo. E que, em muitos pacientes com quadros agudos ou subagudos de demência, existe tratamento e reversão com alguns procedimentos cirúrgicos ou com alguns tipos de medicação. Vamos continuar nosso papo neurológico na próxima semana e espero manter contato com todos. Um grande abraço.